Oi, vou ensinar como plotar esse tipo de gráfico, né, que é um gráfico multiscala, né, como a gente pode ver aqui. Ele tem, além do eixo principal, ele tem um segundo eixo aqui secundário, com uma escala diferente desse primeiro eixo. E tem um terceiro eixo, né, também com uma escala diferente dos outros dois eixos, né, para que a gente possa ver, por exemplo, melhor uma curva, né, um perfil de uma fermentação, né, principalmente quando você tem curvas que têm variações que são muito diferentes umas das outras, né. Então vamos começar. Fechar isso aqui. Eu abri aqui o meu Orange, né? A gente vai usar o programa Orange para plotar essas curvas. E eu tenho aqui os meus dados, né? Eu vou usar essa planilha de dados, né? Eu tenho dados de tempo, dados de uma fonte de carbono, né? Que vai decrementando com o tempo, e outras substâncias que eu também quero plotar junto dentro do mesmo gráfico. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar aqui os labels de cada um dos dados, né? Vou copiar para cá. Vou adicionar aqui uma unidade. Eu vou botar hora. Vou botar aqui o nome, né? Essa aqui vai ser a coluna do tempo. Que eu vou botar gramas por litro. Somente escrever, né? Colocar aqui para cada um deles. Aqui é só colocar, repetir mais ou menos o que está aqui, né? Essa área aqui é de comentários, que a gente coloca só para botar algumas anotações, não aparece no gráfico, né? E aqui a gente pode colocar o nome por extenso da variável. Eu vou colocar só da xilose, que depois as outras a gente vai ter que adicionar manualmente mesmo. Vou salvar. E vou pegar agora os meus dados de 0 a 96 horas para que uma fermentação para a produção de ácido propiônico, succínico e acético a partir de xilose. Venho aqui e simplesmente colo, certo? Ok, próximo passo, eu vou vir aqui, né? Sempre conferindo. Esse aqui é o eixo do tempo, né? O meu eixo o meu eixo X vai ser o meu eixo de tempo. O eixo Y vai ser os eixos correspondentes à fonte de carbono, e aqui é ácidos orgânicos e outros produtos que você possa vir ter. Vou selecionar eles todos ao mesmo tempo. Venho aqui e coloco o plot line place symbol, né? Ele vai plotar os símbolos e as linhas, conectando esses símbolos. A gente vai remover essas linhas, né? Porque nesse mesmo vídeo eu vou mostrar também como é que a gente faz o smoothing, né? Como é que a gente encaixa aqui uma polinomial que dá o comportamento médio, né? Dos dados. Então vou vir aqui. Eu posso, na verdade, deletar essa legenda, depois a gente vai adicioná-la de novo. E agora eu vou começar a adaptar os eixos, né? Mexer um pouco aqui no gráfico. Primeira coisa que eu vou fazer, nesse primeiro gráfico aqui, eu quero que ele tenha só a fonte de carbono, certo? Depois eu vou criar um eixo aqui para ter só o meu produto, digamos assim, que eu quero destacar o meu produto principal de interesse, que é o ácido propiônico, que é essa curva aqui em vermelho, se eu não me engano. E o outro eixo vai ser com os outros ácidos, né? Que vai ser, no caso, o ácido succínico e o ácido acético, que é essa curva azul e essa curva em verde, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é repetir de novo, né? Clicar com o botão direito, plot setup, vem aqui e desmarca, né? Todas as outras colunas. A coluna aqui que está identificada com xilose, você deixa marcada, e as outras são dos ácidos, é só você desmarcar elas, né? Aplicar. Você vê que eles sumiram, né? Eles ficaram escondidos. Se você quiser fazer eles aparecerem de novo, tá aqui, certo? Eu só estou ocultando. Ok.
Agora eu vou clicar duas vezes no eixo e quero plotar de 0 até 110 com incrementos de 10. Ou seja, ele está indo de 0 a 110, certo? Essa aqui é a configuração que eu vou usar sempre para todos os eixos de tempo. E os incrementos são de 10 em 10, né? Ou seja, 0, 10, 20, 30, 40, 50 até 110. Vou dar aqui um OK. Aqui vou fazer mais ou menos a mesma coisa, ele está de menos 1, vou botar de 0. Né? Ele está mais ou menos até 27, vou botar 30. Vamos aplicar. Com incrementos de 5, para ficar visualmente menos poluído o eixo, né? É sempre interessante tentar colocar aqui uma marcação no início e a marcação no fim, fica mais fácil, né? Se uma pessoa precisar analisar melhor, né, onde estão cada um dos valores, né, alguém precisar recuperar esses valores usando algum programa de coleta de ponto, fica mais fácil, né? E para analisar o gráfico em geral também. Bom, próximo passo, o que eu vou fazer? Uma coisa muito importante eu vou afastar um pouco esse gráfico. Você está vendo que ele está centrado aqui, né? Eu vou selecioná-lo, só clico aqui nele, vou selecioná-lo e vou arrastar ele usando as setas direcionais, né? Porque como eu vou botar mais eixos aqui, eu preciso desse espaço livre, né? Então já estou fazendo isso, já estou fazendo esse arraste já de início, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar no gráfico, Ctrl C, Ctrl V, copiei o gráfico, certo? É exatamente a mesma coisa, do jeito que está. As configurações estão todas iguais, tudo certo, né? Nesse gráfico aqui, eu vou fazer o que? Eu vou remover isso, vou remover esse label do tempo, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, Plot Setup. Nesse gráfico eu vou botar somente o do ácido propiônico, né? Como eu disse, eu quero criar um eixo aqui, né, que tenha um enfoque de mostrar somente do ácido propiônico, a escala do ácido propiônico somente. Só aplicar, ó, a curva dele está aqui. Dá OK, certo? O ácido propiônico, você vê que, diferentemente da xilose, né, a xilose vai até 25, 27 gramas por litro, né, a maior ponto dela, e do ácido propiônico em torno de 10. Então eu vou querer plotar ele até o 15. Aí o que acontece? Eu quero botar um eixo aqui desse lado. O que a gente vai fazer? A gente vai botar um eixo aqui desse lado, com a mesma escala daqui, e depois botar esse gráfico em cima exatamente desse. Certo? Essa é a técnica que a gente vai usar. Mas para eu poder organizar a escala aqui, né, para eu poder, digamos, expandir, fazer com que esse gráfico aqui ocupe quase todo o espaço do gráfico, eu tenho que mexer nesse eixo aqui primeiro. Então eu vou botar aqui até 15. Ó, você já vê que ele já está ocupando grande parte do gráfico, certo? Eu poderia fazer ele ocupar mais espaço, por exemplo, colocá-lo até 12, né? Com incrementos de 2. Ó, eu tenho o início aqui, o final aqui, certo? E o gráfico ocupando quase todo o meu espaço, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar mais um eixo, ou seja, eu vou clicar aqui em cima dele, vou vir aqui Add Linked Layer, né? Como a gente está vendo aqui, tem várias opções de eixos que a gente pode colocar. Eu vou colocar esse aqui que tem o eixo superior e o eixo direito, certo? Coloquei. Ele não está bem posicionado, tá vendo? Ó? Ele não fica bem posicionado de início. Então o que eu vou fazer? Vou clicar nele e vou arrastá-lo até que ele tangencie os eixos aqui de baixo e do lado esquerdo, tá vendo? Ó, porque ele está amarelinho assim, laranja, né? Significa que ele está interceptando os outros eixos. Ó, agora ele está um gráfico fechado, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou ocultar os labels dos outros eixos. Eu só vou deixar esse aqui. Então eu venho aqui
title, né? Como é que eu fiz isso? Eu cliquei duas vezes no eixo, vem aqui title format, major ticks e minor ticks, vou colocar none, ou seja, eu não quero ver nem os ticks maiores nem os menores, sumiram, e veio aqui minor ticks labels, vou desmarcar, sumiu, certo? Fazer a mesma coisa para os outros dois eixos. Assim, antes, vamos organizar isso aqui, ó. Tá vendo que esse aqui está indo de 0 a 10? Vamos botar ele até o 12, né? Já está com incrementos de 2, ó. 12, 12, 0, 0, mesma escala, certo? Aqui eu vou ocultar. Aqui também a mesma coisa. Certo? Clicar, pronto. Tá aqui. Isso aqui eu vou botar, vou mover ele, é só um detalhe, né? Vou botar aqui Alt, só para os ticks irem para fora. Eles estavam aqui na parte de dentro, para liberar um pouco mais de espaço, né? Deixar menos poluído. Vou botar eles para fora. Pronto, tá aqui. O que eu vou fazer agora? Melhor, vou aguardar um pouco. Opa! Ah, sim, isso é importante, né? Tá vendo que eu movi? Quando você adiciona um eixo, ele adiciona camadas, né? Quando eu movi ele, eu movi somente essa camada aqui. Vou apertar um Ctrl Z aqui para ele voltar. Como é que eu faço para selecionar todo o gráfico? Eu venho aqui, seleciono o eixo primitivo, ó, certo? Só fiz uma pequena seleção, depois cliquei aqui dentro de novo para selecionar. Agora eu consigo mover o gráfico todo. Vou deixar ele aqui por um tempinho, tá? Vou fazer todos os gráficos primeiro, depois eu vou fazer o smoothing, certo? Dos dados. E depois eu vou alinhar eles todos aqui dentro, né, para ficar tudo direitinho, certo? Próximo gráfico são os dois últimos curvas de ácido. Eu vou selecionar o gráfico principal, Ctrl C, Ctrl V. Você observa que ele copia, mesma coisa, né? Afastar ele um pouquinho para cá, deletar isso aqui e aí eu vou repetir exatamente a mesma coisa. Vou clicar aqui dentro, botão direito, Plot Setup. Vou desmarcar isso aqui. Naquele segundo gráfico a gente marcou o eixo do ácido propiônico. Eu quero que aqui fique todos os outros componentes nesse terceiro eixo. Certo? Vou marcar esses dois aqui. Eles estão aqui, certo? Você pode observar que todos os eixos que a gente cria, eles estão de 0 a 110, certo? E como eles são cópia do primeiro, os eixos já estão todos configurados de forma correta. Para esse caso aqui, o meu ácido aqui vai em torno de, sei lá, 14, né? Por aí, 12 alguma coisa, né? Vamos botar aqui ele variando até mais ou menos 12, né? Mas na verdade eu vou botar ele variando um pouco mais para baixo. Quero que ele fique um pouco mais para cá. Vou botar em torno de, sei lá, 20. Supondo, né? Só para ele não ficar com muitos pontos misturados. Isso, 20 já está suficiente. Deixar incremento de 5 mesmo. E agora eu vou fazer o que? Eu vou adicionar um outro eixo, certo? Mesma coisa. Vem aqui Add Linked Layer. Mais uma vez ele colocou aqui meio fora, né? A gente vem aqui e clica por cima. Simplesmente vem aqui e pacientemente coloca o eixo, o espaço do gráfico um sobre o outro, né? Interceptando um ou outro. Pronto. Tá aqui. Vou organizar esse eixo aqui também, colocar ele variando até 20 com incrementos de 5. Certo? Ficou igual, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 0, 0. Os dois eixos laterais estão iguais.
né? Esse eixo aqui vai ficar um pouquinho mais para cá, né? O que eu vou fazer? Dar um sumiço, né, nesses ticks, né? Primeiramente eu vou botar isso aqui para fora, os ticks e os labels, né, para fora para ficar menos poluído. Aqui eu vou ocultar, não, aplicar, ok, certo? Aqui mesma coisa, clica duas vezes, title e format, não, aqui minor tick labels, show major labels, ou seja, só tirar a marcação, aplicar, tá ok. Mesma coisa aqui em cima. Não. Pronto. Tudo certo. Ok? Opa, aconteceu de novo, né? Vou colocar. Pronto. Ctrl Z, ele voltou para o lugar. Só clicar aqui em cima, que aí ele se move todo o espaço do gráfico junto com os eixos, né? O que eu vou fazer agora? Agora é uma parte um pouquinho chatinha, que é justamente aplicar as curvas de smoothing, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, clicar em cima dos pontos. Você vê, quando eu clico, ele seleciona esses dois grupos de dados, né? Vou selecionar somente esse aqui. Peraí. Deixa eu só afastar um pouco isso para cá. Afastar um pouco isso para cá. Bom, eu não sei exatamente porquê, mas quando a gente clica aqui nesse espaço cinza, ele não seleciona um por um, né? Tá vendo? Quando eu clico duas vezes, ele fica com esses quadradinhos aqui dentro, indicando que esse grupo de dados é que está selecionado, né? Então eu tenho que selecionar um por um. Se eu clico uma vez, ele seleciona tudo. Se eu clico uma segunda vez, ele só seleciona esses, né? Aí eu vou clicar com o botão direito, botar aqui, ó, Set as Active. Observa que a gente está trabalhando nesse gráfico, esse gráfico está na camada 4, né? Agora, o que eu fiz? Eu selecionei Set as Active, ou seja, eu setei isso aqui como o input ativo, ou seja, qualquer processamento matemático que a gente for fazer aqui, utilizando análises fit polynomial, open dialog, ou seja, para colocar uma curva, né? Observa que o input aqui tem que estar justamente, ó, layer 4, certo? Ou seja, indicando que são esses dados aqui que foram selecionados aqui. É neles que a gente vai aplicar o smoothing, né? Aqui no caso vou aplicar mais ou menos 3, né? A ordem da minha polinomial. Se aplicar uma ordem muito grande, né, um valor muito alto, ele vai encaixar, vai acabar ajustando as variações, né? Então nem sempre é bom botar uma polinomial muito de valor elevado. Você tem que fazer uma avaliação, né? O que vai ser mais interessante, certo? Não vou mexer em nada, né? Aqui são as configurações de como ele vai fazer o ajuste, né? A única coisa que eu mudei foi esse valor, né? E vou colocar aqui para que ele expanda a curva até os eixos, até a escala dos eixos, certo? Só isso. Pronto, está aqui. A curva está aqui, certo? Uma curva hipotética, né, que a gente está trabalhando, né? Qual o valor da polinomial ou o tipo de curva que você vai usar vai depender da avaliação que você fizer. O Orange permite que você use outras curvas, né? Opa. Puxar um pouquinho aqui para cima, certo? Então eu fitei, a curva em vermelho está fitando os dados da curva em verde. Eu vou mudar ela, colocar para verde também, aumentar a espessura, né? Como é que eu fiz isso? Eu cliquei duas vezes,
Aqui você pode mudar a cor, aqui você vai mudar a espessura dela, aqui o tipo de linha, por exemplo, né? Se vai ser pontilhada ou dash, né? Aqui eu acho que se eu botar o pontilhado ele não aparece muito bem não. Se eu botar, por exemplo, ele deve aparecer, tá vendo? Tá toda tracejadinha. Mas eu vou botar ele como linha contínua, certo? Só para identificar. E o ponto, eu vou clicar em cima dele 2 vezes, só para poder editar. Eu quero tirar aquelas linhas, né? Vou botar, e quando a gente clica 2 vezes no ponto, e ele é um grupo assim de dados no mesmo gráfico, ele aparece essa primeira tela. Você vem aqui e coloca editar independentemente, para você editar de forma diferente cada um. Nessa camada aqui, estou editando a coluna D, né, que é a coluna aqui de ácido acético e succínico. A gente pode ver que é justamente essa curva aqui, que tem justamente essas marcações triangulares em verde, né? Eu vou ver aqui line e tirar. Aqui é uma parte mais de deixar o gráfico mais limpo, né? Observa que ele coloca essas pequenas setinhas rosa aqui, né, magenta, indicando apenas a faixa de valores que ele usou para poder fazer esse plot, mas isso no gráfico, quando você coloca no Word, isso aqui não aparece, certo? Agora eu vou clicar no azul, né? Eu cliquei aqui no grupo de dados azul, colocar eles como SectAtive, certo? Eu apertando o botão direito por cima deles. Agora eles aqui são meu input principal. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa, análises, fitting, fit polinomial, Open Dialog. Ó, Layer 4, fit 3, Span. Ele fita aqui os dados, fita a curva esses dados, certo? Eu vou tirar isso daqui. Isso aqui são os parâmetros da curva da sua polinomial, tá certo? O intercept, o valor lá do coeficiente no x elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, certo? O ajuste. Isso aqui são dados que não são necessários por enquanto. Vou clicar 2 vezes, mudar a cor para azul, mudar a espessura, certo? Vem aqui, vou clicar agora no conjunto de dados, né, para remover essa linha. Ou eu clico na linha ou eu clico no símbolo. Vem aqui line, no line, aplicar, certo? Mais limpo. Ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, nesse segundo gráfico. Ele está na minha camada 2, né? Vou selecionar ele, setar como ativo, clicando com o botão direito, né? Para abrir essa caixa de diálogo, ou seja, coloquei isso aqui como input agora do meu programa, para que ele possa fitar, né, uma curva polinomial. Vem aqui análises, fitting polinomial, Open Dialog. Você vê que aqui ele apareceu vários dados, tá vendo? Ele significa que ele vai acabar utilizando todos eles ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter certeza de que somente o Layer 2 é que vai estar selecionado. Vou dar um cancel aqui. Vamos de novo para ver se ele fez certinho. Isso. Vamos ver aqui, fitting. Ele está selecionando vários ao mesmo tempo. O que a gente pode fazer aqui? Eita! Vou tirar isso daqui. Tá vendo que ele ajustou várias curvas ao mesmo tempo? Né? Acabei clicando OK. Como é que eu faço para reverter isso aqui? Não aperta Ctrl Z, né? Senão não vai funcionar. Vou vir aqui, clicar com o botão direito, Plot Setup. Aqui estão as curvas. Eu simplesmente vou remover todas elas. Remove, 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 apply. Sumiu tudo, certo? Isso aqui fica aqui, mas é por causa desse processo de fitting, mas isso não vai aparecer.
que vai acontecer? Você observa que conforme a gente vai copiando o gráfico, né, isso é importante, ele vai passando, ele vai gerando, né, é como se você realmente copiasse todo o gráfico, todos os dados estão em cada um desses gráficos, certo? Que eu vou fazer? Eu vou deletar desse segundo gráfico o dado da xilose, vou deletar os dados que não estão aparecendo, tá vendo? E aplicar. Agora, ele provavelmente deve fitar corretamente. Como só tem esse dado nesse gráfico, se eu botar aqui, ó, Open Dialog, olha lá, Layer 2, só tem esses gráficos. Só tem a curva do ácido propiônico. Vem aqui, ó, Span to Flux Axis Range, dá um OK. Ele fitou, certo? Pronto. Eu venho aqui, mudar a espessura, aplicar, dá um OK, certo? Vou agora mexer na linha, né? Lembrando que você pode, eu estou botando 3 aqui para ele me dar um comportamento médio, né? Eu posso colocar aqui uma outra curva, que no caso aqui, se eu não me engano, acho que vai ser até melhor usar, por exemplo, só um quadrático, né? Então, para eu remover isso aqui, só botar aqui remove, repito o processo, né? Ele não habilita set as active, porque isso aqui já é o único dado, né, que ele tem mesmo. Vou vir aqui fit polynomial Open Dialog, vou deixar quadrático mesmo, Span. Pronto, você tem um comportamento médio melhor, né? Agora eu simplesmente vou remover essas linhas aqui, ok? Line, né? Cliquei 2 vezes em cima da linha, no line, apply, ok, certo? Por último, vou fazer a mesma coisa aqui nesse gráfico. Vou vir aqui, plot setup, eu vou deletar todos os dados com exceção da xilose. Aplicar, ok, certo? Dá um save aqui. Só tem esse dado disponível, então não tem como botar set active, certo? Vou selecionar, colocar fit em fit polynomial Open Dialog. Lembrando que ele está na camada 1, layer 1, então tá certo, xilose. Vou botar aqui 3. Expandir até os eixos, dá OK. Esse aqui é o gráfico, como ele ficou. Vou clicar 2 vezes, mudar a curva em preto, né, botar as mesmas cores, né, dos símbolos, aplicar, OK. Está aqui. Clico 2 vezes em cima do conjunto dos dados, line, vou remover a linha que conecta eles, apply. Certo? Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Vou arrastar os gráficos, né? Sempre dá uma conferida, né, antes de você colocar aqui, para ver se você está levando tudo, né, usando aquela técnica que eu falei. Sempre clica num dos eixos primitivos, depois clica aqui dentro, que você arrasta tudo. Vou colocar um em cima do outro, né, um eixo interceptando o outro. Por isso que é interessante você manter esses 2 eixos aqui existentes, para você poder interceptar eles aqui, quando você for posicionar um gráfico em cima do outro, né? E nunca mover isso aqui, né? Mover o tamanho do gráfico, para não alterar. Ele fica sempre do mesmo tamanho. Pronto, tá aqui. Quando aparece em amarelo, os eixos estão todos interceptados, que é o que a gente pode observar, tá certo? Então aqui eu tenho a curva de xilose, a curva de ácido propiônico, e agora eu vou botar a última
último gráfico. O que eu vou fazer neste aqui especificamente? Antes de arrastá-lo, eu vou clicar no eixo lateral e com o botão direcional eu vou arrastar ele somente com o botão direcional para o esquerdo ou para o direito, certo? Vou afastar ele um pouco, só para que ele não intercepte esse outro eixo aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Clicar aqui nesse eixo, clicar aqui no gráfico, né? Observa que agora eu arrasto tudo, inclusive o eixo que eu distanciei, ele não está desconectado, ele não está solto, tá? Ele só está afastado. Isso aqui, né, você deslocar o eixo não muda aqui a escala, ela é a mesma, ela está de 0 a 110, certo? Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou colocar o gráfico um em cima do outro, com bastante paciência. Pronto, está aqui, certo? Como é que eu sei que está um exatamente em cima do outro? As linhas aqui dos eixos, elas não estão grossas, né? Elas não estão assim como se estivessem destacadas em negrito. Quando isso acontece, significa que está com um pequeno deslocamento, certo? O que eu vou fazer? Eu vou deslocar o eixo agora um pouquinho, certo? Então aqui eu tenho o eixo da xilose, esse é o eixo do ácido propiônico. Vou copiar a identificação aqui desse eixo, colar aqui. Clico duas vezes para eu poder editar. Colocar aqui ace.propiônico gramas por litro, que é a unidade de concentração dele, certo? Tá aqui. Para cá, mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui no caso é ácido succínico e acético. Pronto. Organiza aqui para ficar mais ou menos centralizado, né? Ok? Quase pronto, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, selecionar a camada 4 ou 5, ou seja, uma das camadas, que é um dos gráficos em que eu não deletei, né? No caso aqui foi o último, que eu não deletei as curvas. Selecionei ele, vou vir aqui em Legend, New Legend. Ó, essa é a legenda. Aí vamos conferir. Xilose está em preto, propiônico está em vermelho, succínico está em verde e o acético está em azul. Tudo certinho. Vou clicar duas vezes. Não vou escrever nada, só vou apagar essas duas linhas aqui que vem desse processo de fitting, que isso aparece também na legenda. Você pode manter se você, né, for o desejo. Aí o que eu vou fazer? Eu com as setas, né, vou posicionar aqui na frente de cada um, dar um backspace, só para poder posicionar a legenda de forma horizontal. Dá uns 2 espaços. Pronto. Vou clicar aqui duas vezes e remover essa linha aqui, certo? Só para ficar tudo bem homogêneo. Online, pronto. Eu venho aqui, posso colocar o meu gráfico aqui, ou minha legenda aqui em cima, certo? Você pode também alterar o tamanho das letras para ficar um pouco mais visível, né? Tá aqui, certo? Bom, acredito que eu mostrei como faz tudo. Esse é basicamente o gráfico. Ele deu uma pequena desconfigurada aqui, né? Só dar uma organizada aqui nos eixos, certo? Daí tá pronto. É só você, para colocar no texto, só vir aqui em Edit, Copy Paste, certo? E colocar no seu texto, certo? Você pode vir aqui também alterar o tamanho das letras, dos números, né? Colocar da maneira como
for mais conveniente. E é interessante que você faça todas as mudanças nos eixos, né, que você organize antes de colocar assim, porque você vê que todos os gráficos agora eles estão sobrepostos uns com os outros, né? Então fica bem mais difícil de você mudar aqui, né? E lembrando que para mudar a escala de cada um daqueles 3 gráficos que a gente fez, você tem que clicar no eixo da esquerda, tá? O eixo da direita é só um eixo de identificação, ele não move exatamente a escala do gráfico, tá certo? Por isso é interessante fazer tudo antes, acertar tudo antes, para que quando você colocar desta forma, quando você configurar o gráfico dessa maneira, ele já esteja pronto para ser utilizado, tá? E para o pôster e para o texto, tá certo? Então é isso, tá? Obrigado pela atenção. Muito obrigado.